Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Muito prazer. Meu nome é Arthur Aquino, sou sócio aqui da empresa Outliers Invest. Tenho comigo aqui o Felipe Ornung, também é sócio junto comigo. Nós somos engenheiros eletricistas, formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui de Curitiba, né? Eu também tenho dois cursos técnicos além da faculdade. Um deles é voltado para programação industrial, então eu programei muito CLP, muito robô para a indústria, né? Foi onde eu comecei a programar. E depois disso eu fiz também intercâmbio, morei 4 anos na Austrália, fiz 2 MBAs por lá, na parte de gestão, na parte de liderança, né? E voltei para o Brasil justamente para abrir essa empresa, né? Eu poderia estar quase tirando a minha residência na Austrália se eu continuasse lá, mas eu achei que valeria mais a pena para minha vida voltar e me dedicar a esse projeto aí, né? O Felipe, ele também tem mestrado, ele é mestre pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e agora também ele está dando continuidade nos estudos dele, ele faz doutorado, né? Então, ele basicamente a gente divide, nós dois somos programadores, né? Mas a gente divide aqui, eu dou suporte para os clientes, eu fico com a parte de vendas e tal, faço códigos também com o Felipe, mas o Felipe acaba sendo o mais responsável pelo código. O Rafael perguntou aqui para nós sobre os custos, né, os gastos e tal, né? Então hoje nós temos um custo fixo de 72 centavos por cada operação que o robô executa, tá? Isso está incluso taxas da bolsa, emolumentos, impostos municipais, federais, tudo que precisa para fazer uma operação custa para nós 72 centavos, né? Fora o lucro, quando a gente fecha um mês com lucro, a gente tem que pagar o imposto de 20 centavos, de 20% sobre o lucro para o governo, né? E falando um pouco sobre as estratégias sobre o robô, né, são duas estratégias que pegam alvos longos, né, são estratégias de tendência. A estratégia 1 ela é uma estratégia de reversão de tendência, né, então ela espera o mercado que está em alta virar para baixa e daí ele entra em operação vendido. E a segunda estratégia é uma estratégia de continuação de tendência, então ele espera o momento de lateralidade para depois uma possível continuidade da queda e aí ele entra em operação nessa situação, né? Os alvos hoje, né? Então cada robô tem um alvo diferente, mas eles são variados assim, o lucro de cada operação varia entre 140 até uns R$ 200 mais ou menos. Ontem as duas estratégias ganharam 140 cada e os alvos de prejuízo está calculado entre 40 e 70 reais por operação também, né? Então, ontem ganhamos 280, hoje perdemos duas operações, estamos no prejuízo de 80 reais aí no dia, né? Então, somando ontem e hoje ainda estamos com lucro de 200 reais, tá? Agora eu vou mostrar para vocês então algumas tabelas, né? Alguns dos nossos estudos aí desde 2020, né? E para a gente começar, então o nosso robô, né? Ele demorou aí mais de 2 anos para ser desenvolvido e hoje a gente tem estatísticas aqui de 4 anos, né? Então, iniciando a estratégia 1 com R$ 1.500 em 2020, ela teria acumulado hoje mais de R$ 10.000 de lucro. E a estratégia 2, se você também iniciasse ela em 2020 com R$ 1.500, teria ganho mais de R$ 10.000 também, né? Então, para usar as duas estratégias, a gente recomenda aos nossos clientes R$ 2.400 de aporte, né? Então, se lá em 2020 os robôs existissem e fossem depositados R$ 2.400 na corretora e nunca mais tirado, então em 4 anos eles teriam acumulado mais de R$ 20.000 de lucro, as duas estratégias juntos, tá? Então vou mostrar para vocês aqui um pouco das tabelas e desses números. Então, vamos começar dando uma olhada nessa tabela aqui. Elas são as operações reais que a gente teve aí em 2024, né? Estratégia 1, ela fez aqui em 2024 16 operações e um lucro total de R$ 804, né? Observe que dessas 16 operações, a gente errou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, erramos 6 operações e acertamos 10. Veja os prejuízos 68, 68, 68, que era a atualização do trimestre anterior, né? Era outro cálculo, era 202 de lucro ou 68 de prejuízo, né? Então, ganhou 202 aqui 3 vezes e tal. E aí, para este trimestre agora, está programado para ganhar R$ 140, né? Já ganhou uma ontem aqui. Então, estratégia 1 em
16 operações, 804 de lucro, tá? Começando com R$ 1.500 somente ela, né? A estratégia 2 já opera um pouco mais, veja que ela operou em 2024 aqui já 45 vezes e o lucro dela está em R$ 609, né? E observe quanto a estratégia 2 ela erra operações, né? Só que ela, nesse pedaço aqui que tem 19 operações, ela acertou apenas 4, né? Então de 19 operações, ela acertou apenas 4 e mesmo assim ela ainda estava aqui, ó, com lucro de R$ 3, né? Então essa é uma característica do nosso robô. Quando ele erra, ele perde pouco e quando ele ganha muito, tá? Então, mesmo assim, ó, mesmo errando bastante, a estratégia 2 está com 609 de lucro, tá? Operou 45 vezes. Em 2024, aqui é o gráfico da estratégia 1 e aqui é o gráfico. Opa. E aqui é o gráfico da estratégia 2, tá bom? Em 2024 também fazendo um topo histórico aqui, tá? Então, a gente tem uma outra planilha aqui, né? Que são as operações de 4 anos aí da estratégia 1. Então, em 4 anos ela fez aqui 318 operações e teve um lucro total de R$ 10.041. Também tem nessa tabela aqui a estratégia 2. Vocês vão receber essa planilha aqui por link aí para mandar para vocês, né? Então, também tem aqui todas as operações da estratégia 2 que operou mais de 700 vezes aí em 4 anos, tá? E teve o lucro também de 9.991 aí nesses 4 anos, certo? Aqui a estratégia 1 e 2 juntas, né? Separadas aqui por saldo do dia, se vocês quiserem ver só os fechamentos de cada dia, né? Então, com um contrato, perdeu 100, depois ganhou 140, 20, 38 e assim vai, tá? Aqui tá todas as operações de 4 anos. Isso aqui não são operações reais, tá? São operações simuladas em backtest, mas com 100% de confiança aí nesses resultados, ok? E aqui na tabela mensal e trimestral, a gente tem os resultados das duas estratégias, somando os resultados no final do mês aqui, tá? Janeiro, fevereiro e tal, 2020, 2021, tudo, né? Veja, meses com mais de R$ 1.000 positivo, né? Meses negativo também, tal. Nosso pior mês aqui foi R$ 373 em 2021 e aqui nessa aqui é as estratégias por trimestre, né? Então, trimestralmente a estratégia 1, trimestralmente a estratégia 2 e aqui o acumulado das duas. Veja quantos trimestres aí a gente fechou acima de R$ 800, né? Que são esses que estão mais verde escuro aqui, tá? Agora eu vou mudar de planilha aqui. Essa planilha aqui, pessoal, é uma planilha para a gente ver um pouco de matemática, né? Então, no trimestre passado, a estratégia estava programada para a estratégia 1 para ganhar R$ 202 numa operação ou perder 68. Vamos ver esse cenário aqui primeiro, invertido, né? Então, se ganhasse R$ 68 em uma operação e perdesse R$ 202 em uma operação, né? Pegamos aqui um número de 100 operações para ver, né? Então, se fosse essa configuração aqui, onde ganha 68 e perde 202, a gente só ia ficar positivo a longo prazo se a gente garantisse uma taxa de acerto acima de 76%, né? Então, se a gente errasse só um pouquinho aqui, ó, 74% das operações, a gente já ia ficar no prejuízo a longo prazo, tá? Então, se a gente acertar 74 operações em 100, o que é muito, né? A gente ia ficar devendo ainda 220 mais todos os custos, tá? E aí, se a gente olhar aqui para a planilha do lado, então é o jeito certo que a gente programou aqui a estratégia 1 no trimestre passado, né? Ela ganhava 202 ou perdia 68. Dessa forma, olha só, ela só ficava no prejuízo quando ela acertasse menos de 25% das operações aqui de lucro cheio, né? Então, se a gente acertar minimamente 26%, aí a gente já garantia lucro a longo prazo, certo? Então, aqui a gente mostra um pouco da matemática a nosso favor aqui. A gente não tem uma bola de cristal, né, para acertar todas as operações no mercado, mas a gente matematicamente
estatisticamente a gente consegue ficar no lucro mesmo não tendo aí essa bola de cristal e acertando minimamente aí 30%, 25% das operações, tá? Agora, acabei de mudar aqui a planilha, é a mesma planilha, só que com os valores do trimestre atual aí da estratégia 1, tá? Então, hoje ela está programada para ganhar 140 ou perder 40, né? Então, imagine que fosse o contrário primeiro, lucro de 40, prejuízo de 140. Dessa forma, a gente, agora ficou até mais difícil da gente ficar no lucro. Dessa forma, a gente só ficaria no lucro a longo prazo acima de 77% das operações, tá? Então, se a gente acertasse 78%, a gente já ficava no lucro aí de R$40, 78 operações em 100, né? Então, é muito difícil isso daqui, você dificilmente vai ficar no lucro aí a longo prazo com essa taxa, com esse payoff, né? Ou seja, o prejuízo muitas vezes maior do que o lucro em uma operação, tá? E se a gente olhar aqui então o contrário, né, que é o que está programado hoje aí, então ganhando 140 em uma operação ou perdendo 40, olha só, melhorou até agora. A gente antes era 25% o número mínimo para a gente ficar positivo a longo prazo. Então, olha só, agora a gente já melhorou, né? Então, nessa estratégia aqui, se a gente acertar 23%, né, ganhando 140 ou perdendo 40, 23% pelo menos aí a longo prazo, isso já garante que a gente começa a ficar no lucro, né? E se a gente tiver aí 50% de acerto, 70% de acerto a longo prazo, a gente teria lucros ainda maiores, tá bom? Matematicamente, estatisticamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar as estatísticas aí dos últimos 4 anos da estratégia 1. Vamos falar só da estratégia 1 porque da estratégia 2 é algo parecido, né? Então, a estratégia 1 em 318 operações aí em 4 anos, acertamos 142 e erramos 176. Ou seja, a nossa taxa de acerto está abaixo da taxa de erro, né? A gente erra mais operações do que acerta, mas aqui 44% a gente acabou de ver na outra tabela que isso já garante e com folga ainda que a gente se mantenha com lucro a longo prazo. E é essa taxa de acerto que deu para nós aí R$10.000 em 4 anos, tá? Mas com essa tabela aqui eu mostro para os clientes o seguinte: eu não quero que os meus clientes fiquem olhando todas as operações todos os dias para ver se ganhou ou se perdeu, se ganhou ou se perdeu. Porque isso, matematicamente, a gente sabe que vai errar mais do que acertar, tá? Então, o que eu falo para os clientes? Olha, uma por uma a gente erra mais do que acerta, mas se a gente começar a olhar então só o lucro financeiro no final do mês, né, nessa tabelinha de baixo aqui, então essas 318 operações em 4 anos são 50 meses. Em 50 meses de estudo, a gente ficou negativo em apenas 9, né? 41 meses foram positivos. E essa tabela aqui tem o fechamento dos meses. Então, ó, a gente fechou 218 negativo, a gente fechou 105 negativo no mês de maio de 2020. O nosso pior mês aqui em 4 anos foi esse aqui, ó, com menos R$327 de prejuízo, tá? E aí, então, estatisticamente, matematicamente, eu falo para os meus clientes, a gente vai fechar em média 2 a 3 meses negativo por ano com a estratégia 1, tá? E tá tudo bem, tá bom? Porque é assim que ela foi construída e é isso que você pode esperar aí como resultado, tá? A gente já teve um mês negativo com ela em 2024, que foi fevereiro, a gente ficou menos R$180, tá? Mas se a gente não olhar para o mensal e ter o foco no que importa mesmo, é o trimestre para nós, então se a gente agrupar esses 50 meses em trimestres, a gente vai ter 17 trimestres, do qual a gente ficou positivo em 16 dele com a estratégia 1 e só ficou negativo em um deles, tá? E tá aqui do lado, ó, o único trimestre que a gente terminou negativo foi lá em 2020 com menos R$47. Depois, todos os outros trimestres fechamos com lucro no bolso, certo? Agora, a nossa estratégia, né, ela, como é de day trade, ela tem a obrigação de encerrar a operação no mesmo dia, tá? E a gente usa alavancagem, então são 3 tipos de gatilho aí para a estratégia encerrar a operação. Ou ela vai encerrar a operação no lucro programado, hoje está em R$140, ou ela vai terminar no prejuízo programado, que hoje está em menos R$40, ou então, se ela não conseguir chegar nos alvos programados, nem no lucro nem no prejuízo, quando der 5h30 da tarde, ela vai fechar todas as operações, porque é o horário de encerramento da bolsa, tá? Então, nessa tabela aqui eu planilhei todas as operações
que foram encerradas às 5h30 da tarde. E elas estão aqui, tá? Então veja, das operações que encerram às 5h30 da tarde, foram 61 operações às 5h30, do qual, isso aqui tá errado, do qual ela encerrou 11 negativa, tá? 11 com prejuízo. Todas as outras operações, as 50 demais operações encerradas às 5h30, elas fecharam com lucro, tá bom? Então essa é uma informação relevante também pra gente, tá? Se a gente voltar nessa planilha aqui, que tem as operações reais de 4 anos, e for somar todas as vezes que a gente teve um prejuízo acumulado, né? Isso se chama drawdown, ou seja, toda vez que a curva está descendo, qual é o valor máximo que ela perdeu até ela voltar a se recuperar, né? Então a gente vai ter que o nosso pior prejuízo em 4 anos foi R$640, tá? E por isso a gente pede para os nossos clientes que eles depositem na XP mais do que o dobro disso para dar uma folga para o robô trabalhar, né? De R$1.500 é o aporte inicial na XP para a estratégia 1. E para usar a estratégia 1 e 2 a gente recomenda R$2.400, tá? Só para vocês conhecerem um pouco aqui do último teste também que a gente faz, que é o teste de Monte Carlo, né? Esse teste basicamente ele funciona da seguinte forma. Essa aqui é a curva real do nosso robô em 4 anos, tá? Onde ele ganhou R$10.000 aqui a estratégia 1. E depois aqui a gente simula essa mesma curva aqui embaralhada de 2.000 formas diferentes para ter esse emaranhado de curvas aqui, que são a mesma curva, misturado todas as entradas e saídas aqui, os lucros e prejuízos, invertido a ordem cronológica deles para dar uma sacudida aí e ver o que a gente vai ter de informação, né? Então esse teste traz para nós que uma dessas 2.000 curvas chegou a perder R$1.500, tá? Por isso que a gente recomenda R$1.500 para a estratégia 1, mas na média elas perdem aí 612 no seu pior momento ali em 4 anos e depois se recuperam, né? Todas elas começam e terminam no mesmo ponto, então todas elas terminaram os 4 anos aí com o mesmo lucro de R$10.000, tá? É válido lembrar aqui, né, esse estudo ele calculou também a média de 612 e o desvio médio desse prejuízo aí referente a essa média aqui. Então, se a gente somar 612 mais 152, que é um desvio padrão, dá 764, do qual a gente tem a informação aqui que apenas 15% dessas 2.000 curvas tiveram prejuízo acima de R$764. Então eu estou dizendo para você depositar 1.500 ali para usar a estratégia 1 e esse 1.500 contempla ali em 85% dos nossos possíveis prejuízos, tá? Acima disso, né, acima de R$1.000 aqui de prejuízo, ou seja, 612 mais 3 desvios padrões, a gente teve apenas 1% das curvas que perderam entre R$1.000 e R$1.500, tá? É óbvio que, tá, pessoal, não existe garantia nenhuma de que a gente não vai perder mais de R$1.500. Isso é um estudo feito aqui com resultados passados, né? E a gente tenta minimizar os riscos para o futuro, mas a gente não tem como prever o futuro de fato, tá bom? Basicamente eu vou encerrar por aqui hoje, né? Já são 18 minutos aí de vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, vamos conversando e a gente pode agendar depois uma reunião, caso vocês queiram também, certo? Então é isso, né? O Paulo aí já me conhece, o Paulo já disse que vai comprar o robô aí. Então sejam bem-vindos, né, a Outliers, e estou à disposição aí de vocês.